Boa noite, meus amados. Sempre é bom termos um tempo com o Senhor. Sempre é bom termos momentos de reflexão. Sempre é bom, irmãos, estarmos observando a palavra do Senhor, porque por ela sempre teremos um renovo, sabe? Um tempo no qual o Senhor nos traz sempre a sua presença diante dele, através dos seus ensinamentos. Nos revela que há algo, há um vínculo, há uma relação entre o Senhor e nós. E o Espírito, ele tem prazer em nos ajudar a compreender estas coisas. E o que necessitamos realmente é poder entender a importância da vida que devemos ter em Cristo e a maneira como nós devemos desenvolver nossa vida. Eu estava meditando na palavra de Deus, irmãos, e é interessante. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz uma coisa, irmão, que é muito importante, que muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Mas nós temos, diz a palavra de Deus, mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Todo cristão, irmão, quando recebe o Espírito de Deus, quando a aliança entre Cristo e o homem é selada pelo Espírito, ele recebe esta condição justamente para que ele possa ter uma noção do que é ter uma vida com Deus, para que ele possa, em algum momento, ter a mesma maneira de ver as coisas, o mesmo pensamento que Deus teve em relação ao mundo. E é por isso que nos é dado para que nós tenhamos uma referência de como a nossa vida deve ser, como Deus pensa e como nós devemos pensar. Veja a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 18, veja o que ele diz. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. A sabedoria deste mundo, irmãos, não serve para Deus. E é por isso que nós devemos, como Paulo nos diz, nos tornarmos loucos no sentido de buscar justamente a condição que somente o Senhor pode nos dar. Romanos capítulo 12, no versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela vossa renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, comece a pensar de uma forma diferente para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se enquanto nós, irmãos, não busquemos esta condição, enquanto nós não recebamos o Espírito de Deus, enquanto nós nos apoiamos naquilo que nós somos, naquilo que nós pensamos, na sabedoria que temos, nada disso servirá para o Senhor. Porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. E a mente dos sábios para Deus é uma insensatez.
não tem nada a ver com aquilo que o Senhor realmente pensa. É por isso que Paulo, quando foi a pregar em Jerusalém, ele se esforçava para que a sabedoria que ele tinha como homem natural, ela simplesmente não se manifestasse, mas que pudesse se manifestar a sabedoria que vinha de Deus através do Espírito, para que as pessoas pudessem realmente ser edificadas. É importante que tenhamos consciência destas coisas, irmãos, e estejamos atentos, porque por algum motivo o Senhor nos deu esta condição, para que nós pudéssemos ter um comportamento similar àquele que Cristo tinha. Como Cristo via o mundo, como Ele se manifestou ao mundo, sempre numa condição de misericórdia, não julgando, não condenando, mas sendo longânimo, sempre ajudando as pessoas a entender, sendo paciente. Os apóstolos passaram 3 anos com Jesus. E mesmo depois de todo esse tempo, ainda eles não conseguiam entender as coisas que Cristo lhes ensinava. Porque a sabedoria que nós temos, ela é totalmente contrária à sabedoria de Deus. Por mais que nós queramos ser lógicos em todas as nossas decisões, na maneira como nós vemos as coisas, e como muitas vezes nós agimos porque pensamos que aquilo que estamos fazendo é certo, se nós não observarmos a sabedoria que vem de Deus, a nossa sabedoria para Deus não serve. Porque nós julgamos as coisas segundo aquilo que nós somos, segundo aquilo que nós pensamos. Tomamos as decisões segundo aquilo que nós somos, segundo aquilo que nós achamos. Só que tudo aquilo que nós somos ou achamos é limitado. É limitado. Só Deus é perfeito, só Cristo é perfeito. Toda a perfeição está nele, toda a sabedoria perfeita está nele. E se nós queremos ter uma vida com Deus, verdadeiramente, se queremos desenvolver uma vida para o Senhor, nós temos que entender que necessitamos pensar como Ele. Porque se nós começamos a pensar como Cristo pensa, as nossas atitudes, as nossas decisões, tudo o que nós simplesmente vamos começar a desenvolver será justamente em função daquilo que o Senhor está nos dando e não daquilo que nós temos, ou daquilo que nós somos, ou daquilo que nós achamos. Tudo o que o homem ele é, tudo o que ele pensa, para Deus é loucura. Por isso que se nós como crentes queremos verdadeiramente agradar a Deus, se nós verdadeiramente queremos desenvolver uma vida que venha cumprir o propósito de Deus, nós necessitamos receber a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, irmãos, somente o Espírito nos dá quando a aliança entre Cristo e o homem se estabelece. Porque o homem, ele se negou a si mesmo, deixou toda a sua condição de sabedoria, sabe? Toda a condição de soberba, simplesmente se negou a si mesmo, se despojou dela e começou simplesmente a querer ter uma vida com Deus, com Cristo, e adquirir justamente esta condição que somente o Senhor poderia lhe dar. É por isso que a vida de um cristão, irmãos, se ela não for pelo Espírito, se ela não for na condição que somente o Espírito lhe dá, se ela não é levada justamente a poder entender da maneira que Deus pensa, da maneira que Deus quer que nós realmente possamos desenvolver nossa vida,
para Deus não tem valor. Por isso que, como diz a palavra de Deus, não se engane a si mesmo. Você acha que é sábio? Torne-se louco. Tornar-se louco significa deixar de pensar como eu penso e permitir que a sabedoria de Deus comece verdadeiramente a direcionar minha vida, nossa vida, no sentido de cumprir justamente o objetivo, o propósito para o qual o Senhor nos chamou, porque o Espírito sempre nos guiará dentro de esta sabedoria, dentro desta maneira que Deus tem de ver as coisas, de pensar. Tudo isso tem que estar na vida do cristão. É por isso que necessitamos nascer de novo, porque somente o Senhor pode nos dar esta condição. E o Espírito simplesmente se manifesta através das nossas vidas, nos capacitando para que nós possamos ter uma visão espiritual, possamos ter a maneira como Cristo vê o mundo. Jesus vê o mundo de uma forma misericordiosa. Ele não veio para condenar, não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvá-lo. Por isso que é loucura. Por isso que é loucura, porque tudo que Cristo pensa e Ele manifesta não tem nada a ver com aquilo que o homem realmente pensa, ou com aquilo que ele faz. E nós, como cristãos, devemos buscar este entendimento para que a nossa vida seja vivida segundo a sabedoria do Senhor, segundo a sua palavra, segundo os seus ensinamentos, para que ela cumpra o propósito, para que ela seja verdadeiramente agradável ao Senhor. Tornar-se louco, irmãos, é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Talvez uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é tornar-se louco por Cristo. Ou seja, eu deixo de ser quem eu sou para me tornar como Cristo quer que seja. Eu deixo de pensar como eu penso para começar a buscar realmente a maneira de enxergar as coisas segundo a visão de Deus. Para que meus pensamentos, direcionados pelo Espírito, me levem a ter comportamentos, a tomar decisões, a desenvolver uma vida conforme o Senhor realmente quer. Somos sábios ou somos loucos? Se somos sábios para o mundo, somos loucos para Deus. Se somos loucos para o mundo, então somos sábios para Deus. O que Deus quer de nós é que nos tornemos sábios para Ele e que sejamos loucos para o mundo. Porque tudo aquilo que nós devemos viver, desenvolver, tudo aquilo que nós devemos ensinar, todo testemunho que devemos dar, é loucura para o mundo, sim. Porque vamos totalmente contra a lógica do mundo, contra aquilo que o mundo vive. Não pagueis o mal com o mal, antes com o bem. O mundo não pensa assim. Ele pensa que se alguém faz o mal, ele vai receber muito mais mal. Porque a pessoa não tem esta capacidade, nem esta maneira de pensar, porque isto somente o Espírito lhe dá àqueles que realmente desejam ter uma vida com o Senhor. Mas nós devemos pensar como o Senhor. Nos foi dada a mente dele, para que nós pensemos e para que o nosso pensamento nos direcione a cumprir a vontade de Deus, a fazer com que aquilo que realmente o Senhor quer e espera de nós venha a se cumprir. Interessante o que o Senhor nos ensina. E é verdade. É por isso que
O verdadeiro cristão, irmão, quando ele recebe o Espírito e ele começa a desenvolver uma vida para o Senhor, ele é chamado de louco, é chamado de doido, é chamado de muitas coisas, porque ele deixou de viver pela lógica do mundo. Ele desconsidera a sabedoria do homem e considera apenas a sabedoria de Deus. E permite que o Espírito direcione a sua vida justamente em função da sabedoria que Deus nos dá. Irmãos, reflita sobre isto. Não queira se justificar com as coisas que o mundo faz. Não, não serve. Deus, irmão, vai nos julgar segundo a capacidade que Ele nos deu. Ele não vai nos julgar como Ele julga o mundo. Ele vai nos julgar pela sua palavra. É por isso que nós devemos andar segundo o que ela nos ensina. Devemos desenvolver nossa vida segundo aquilo que o Espírito nos revela através desta verdade e nos encaminha sempre na direção correta e nos capacita para que vivamos esta vida de uma forma correta. Mas com a nossa mente voltada àquilo que o Senhor realmente quer. Não se iluda com as coisas desse mundo. Não se iluda com a sabedoria do homem, com a sabedoria dos sábios. Vejam o que a palavra de Deus diz. Diz assim, como está escrito, dele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Medite nisto, irmãos. Porque muitas vezes estamos vivendo uma vida, de alguma forma, nos iludindo, achando que aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos vivendo, é correto, e muitas vezes nos justificamos, dizemos, não, mas eu estou vivendo uma vida para o Senhor. Mas não pensamos como Ele, não agimos como Ele espera. Agimos da maneira que nós entendemos que é certo. Agimos segundo a nossa justiça e não segundo a justiça de Deus. Não, irmãos. É necessário que busquemos esta condição que somente o Senhor pode nos dar. É isso que fará a diferença. Porque você estará caminhando justamente por um caminho que você saberá perfeitamente que é o verdadeiro. Porque é o Espírito que vai te direcionar por ele. Mas para o mundo será o contrário. O mundo pensa que nós somos escravos, porque temos que ir na igreja, porque fazemos uma infinidade de coisas, mas na realidade nós fazemos tudo porque nós queremos fazer. Porque nós queremos fazer. Porque somos livres. Mas o mundo entende que ele, sendo escravo, ele é livre. Por quê? Porque eles estão debaixo de um domínio espiritual maligno que obriga eles a viver da maneira que vivem. Por que tanta prostituição, tanta bebida, tanta droga, né? E assim por diante? Tanta gente roubando, matando, enganando, sabe? As pessoas são escravas disso. A pessoa tem prazer no errado. Tem prazer no errado. Uma pessoa, quando ela rouba, quando tira proveito de uma pessoa, ela sente prazer naquilo. Porque ele se acha esperto, se acha mais inteligente. A pessoa, ela engana a sua esposa ou ao seu marido e ela tem prazer no pecado e não pensa o dano que está fazendo para a sua família.
Mas ela tem prazer no pecado. Tem prazer em estar se envolvendo com uma pessoa estranha. Mas o homem acha que é certo. A pessoa tem prazer e vive dessa forma, achando que é certo. Se nós somos verdadeiramente cristãos, irmãos, nós temos que pensar como Cristo pensa. Jesus nos chamou, irmão, para a santificação. Nos chamou para viver uma vida justa, uma vida de maneira correta, sendo verdadeiros, sendo sinceros, sendo pessoas de paz, pessoas mansas, pessoas que estão dispostas a ajudar, a fazer o bem. São coisas que o Senhor nos dá. E Ele nos dá isto porque a nossa mente ela foi transformada. E nós sabemos que aquilo que estamos fazendo para o Senhor é o certo, é o correto. Por que a gente se propõe sempre estar pregando a palavra, levando esta verdade às pessoas? Porque a gente se dispõe a orar por um enfermo e assim por diante, libertar uma pessoa que está escrava de um demônio? É porque a nossa mente foi transformada. A nossa mente pensa justamente da maneira que Deus quer que nós pensemos. Não sabemos todas as coisas, não entendemos todas as coisas, mas aquilo que nos é dado, aquilo que nos é permitido, nós podemos compreender. E temos ousadia naquilo que fazemos, porque estamos convictos. Isso porque o Espírito nos deu essa condição. E sabemos que aquilo que estamos fazendo é o correto. Não se ilude, irmãos. Este mundo, tudo que o mundo faz, ele tem apenas um propósito: te desviar de tudo que é de Deus, de tudo que é santo. Quer te envolver sempre naquilo que todos fazem. Todos se deleitam no pecado. De uma maneira ou de outra, se deleitam no pecado. E acham que é bom. Mas nós, irmãos, guarda isto. Nós fomos chamados para a santificação, para nos afastarmos do pecado, para desenvolver uma vida justa, uma vida santa. Porque a sabedoria do Senhor nos leva justamente a entender, a conhecer, a compreender a importância disto. Então proponha isto no seu coração. Queira pensar como Cristo pensa. Queira agir da maneira que Ele nos revelou, como Ele se manifestou ao mundo. Porque Ele nos chamou justamente para isto, para que nós testificássemos a respeito da sua grandiosidade, da sua santidade, do seu poder, da sua perfeição, de tudo aquilo que Ele é. Só quem tem a mente de Cristo, irmãos, ele pode pensar desta maneira. Só quem tem a mente de Cristo. E esta maneira de pensar, irmãos, é o Espírito de Deus que te dá. Reflita sobre isso, irmãos. Reflita sobre isto. Torne-se louco por Cristo. Viva segundo a sabedoria dele, não segundo a sabedoria do mundo. Porque o que vai te levar em salvação é justamente esta sabedoria, aquela que provém do Senhor. Aquela sabedoria que somente o Espírito pode operar sobre a tua vida. Propague esta verdade, irmão. Propague ela. Sabe, se você entende que isso é a verdade, que isso te faz bem, que te ajuda, que edifica a tua vida, que te orienta, que te exorta, então faça a mesma coisa. Compartilhe. O importante é que a palavra chegue às pessoas,
Que em algum momento alguma pessoa simplesmente possa ser alcançada por esta mensagem porque simplesmente chegou até ele e agora ele teve a oportunidade de refletir sobre esta questão. Não se iluda com este mundo, irmãos. Se você é do Senhor, então viva para o Senhor. Se você é do Senhor, então pense como Ele e faça tudo segundo aquilo que o Senhor te ensina. Tenha uma boa noite, meus amados. Deus abençoe.